Irmãos, já está essa foto aí faz tempo, né, Gui? Você talvez esteja estranhando esta foto, não entendendo. 40 dias com propósito. Este livro não é novo. Se você ver a capinha do meu, você vai ver que é já bem surradinho e usado. Primeira vez que eu vi esse livro foi no ano de 2004. Nem era meu, essa edição aqui era da mamãe ainda. E este livro já teve algumas edições, né? Passa aí, Gui. Essa é a edição antiga que eu tenho. Depois, uma edição de capa branca e mudou um pouco o título, Para que eu estou na Terra, mas continuou o título antigo lá no cantinho, Uma Vida com Propósitos. E a última edição, essa que é bem parecida com a anterior branca, só ficando verde. Deixa aí. Irmãos, este livro, ele tem 40 capítulos. 40 pequenos capítulos. E hoje eu vou fazer uma introdução deste livro e nós vamos iniciar esta campanha de 40 dias com propósito. Você pode adquirir esse livro se você der o seu nome para o irmão Marcelo para adquiri-lo, tá? A gente vai adquirir entre esta semana e semana que vem. Mas, se você também optar em não comprar, você não vai ficar sem participar. Só que você vai ter um outro método. O método de ouvir livro. Você já teve um audiobook, livro em áudio? Você pode baixar estes capítulos pelo YouTube, tá? Eu já tenho preparado todos os links dos 40 capítulos e soltarei um por dia, ok? Então, o pastor todos os dias vai colocar no grupo do Zap da igreja: pastor, eu não tenho o Zap da igreja, meu celular não tem Zap, então compra o livro. Não tem outra saída, tá bom? Ou compra um celular novo aí. Você tem 3 saídas: comprar um celular, comprar o livro e depois você comprar o celular. Oi. Nós recebemos uma doação deste livro e está no acervo da igreja. Se por acaso alguém tem interesse em pegar o acervo, também nós emprestamos. Tá? Mas se você emprestar para um, aí como é que fica o negócio? Você tem que emprestar só para um. Não dá para... Então eu vou deixar isso na sua mão, Marielle, que é responsável pelos livros, para descobrir para quem que você vai doar esse livro. É doado ou emprestado? Não, está no acervo. Está no acervo para empréstimo. Tá, então você vai emprestar para uma única pessoa, na qual a Marielle vai fazer um sorteio, se tiver mais de um candidato. Tá? Então, se eu não me engano, este livro custa em torno de uns 27, 29 reais, mais ou menos. Foi isso que eu falei no conselho aquele dia? 24, 27? Arredondando, vou deixar na média de uns 25 reais, eu tenho que pegar exato, mas é por aí, em torno de 25 reais. O Haroldo vai consultar aí no celular para mim, Haroldo? Vê no Saraiva, qualquer coisa assim, no Google, tá? A gente vai comprar esse livro, se você quiser adquiri-lo, tá? Então, dizendo, ele é um livro de 40 pequenos capítulos, e dentro destes capítulos, dividido em 5 grandes temas. Então, eu tenho hoje um sermão introdutório, depois eu farei 5 grandes sermões, as subdivisões deste livro, certo? Então, este livro é dividido em 40 capítulos, e estes 40 capítulos divididos em grandes 5 capítulos maiores. 5 vezes 4? 40? Que 8. 40 dividido por 5?
8, que é quase uma semana, né? Então, a cada semana muda o capítulo grande, o tema maior, e você tem numa outra semana um outro tema. Ok? E no final da palavra de hoje eu tenho mais uma dica para a vida da igreja quanto a este projeto de 40 dias, em cima dos 5 grandes temas. Amém? Então você vai abrir aí agora a sua Bíblia. Oi. Varia as editoras, de 24 a 34. Vamos pôr aí, então, 29, 20, 28 reais. Tem até por 24, tá. Ok? Se você quiser pedir por conta aí, se achar, quiser passar no cartão e pedir pelo correio, fica à vontade. Se quiser depois pedir pelo Marcelo, Marielle, e a gente vê isso daí, comprar um lote só, pagar um frete só. Tá bom? Se você pedir sozinho, o frete é por tua conta. Se você pedir junto com todos os outros, você ganha o frete que a igreja paga, entendeu? Se você não quiser comprar e ficar com audiobook via YouTube, também eu vou te fornecer cada dia, certo? Muito bem. O dia que você receber o primeiro dia, você já vai ver o canal, aí você segue também, né? Você já segue o canal do YouTube. Então é isso. Uma vida com propósitos. O Gui, mais um tem o autor, né? Esse é o livro novo e o autor, Rick Warren, que é um pastor muito famoso nos Estados Unidos, numa igreja que cresceu muito. Esse livro, irmãos, apesar de eu ter conhecido ele em 2004, ele é um livro de 2002, que conta a trajetória da igreja dele. Quando ele elaborou esse raciocínio, esse pensamento, a sua igreja teve um grande crescimento, para mais de 5 mil membros, uma única igreja, e que se esparramou por várias outras igrejas nos Estados Unidos. Essa é uma experiência que eu já apliquei esse livro em Prudente, depois eu vim para a igreja de Dracena, também apliquei esse livro lá, estando no Paraná eu também fiz, e ainda não tinha feito aqui. Porém, Deus tocou no coração da nossa irmã Eliara em ler esse livro e comentar no grupo da igreja. Eu falei, opa, se já tem fomentações, se já tem alguém interessado, vale a pena o desenvolvimento. E pode falar para a Eliara que foi culpa dela que Deus tocou no meu coração. Ela leu e doou. Ah, tá. Então, esse daqui, eu não vou dar, não. Tem a letra da minha mãe aqui, eu não vou dar para ninguém, não. Os cantinhos aqui, tá? E então, esse livro anda comigo há um bom bocado. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, 2. Gui, volta lá para aquela tela principal, apenas do tema. Uma vida com propósitos, 40 dias com um propósito. Propósito de quê? Que propósito? Né? Você pode estar perguntando isso. No livro de Paulo aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Na verdade, nós vamos ler só o 2. O verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Este livro nos desafia com algumas perguntas que circulam todo o livro. Já na capa tem uma pergunta aqui: você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. A filosofia, às vezes, faz uma pergunta, os filósofos,
porque eu existo? Por que eu estou aqui? Talvez o seu filho ou você, quando era criança, perguntar: por que eu nasci nessa família? Por que a gente sempre acha que poderia nascer na casa do vizinho, que é mais rico, que é mais bonito, que tem piscina? Não sei, eu queria outro pai, outra mãe. Aí depois tudo se resolve. Ó, pai, desculpa, né? Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? O outro livro novo, traz lá para mim, Gui. Para que estou na terra? Porque você existe. Assim como a outra pergunta, você não está aqui por acaso. Ou aquela pergunta: por que eu estou aqui nesse planeta Terra? Por que eu não nasci o ET? Por que eu nasci brasileiro? Por que eu nasci tupiense? Por que eu nasci nessa terra seca? Eu queria morar no litoral. Por que eu não nasci em São Paulo, Rio de Janeiro? Uma cidade mais bonita, mas também tem mais encrenca. Quer não. Tem gente que nasceu em São Paulo e está aqui em Tupi, reclama porque você está aqui não. Tem gente que está trocando São Paulo por Tupi, uns par deles, né? Não é só um não, né? Um monte. Irmãos, afinal de contas, por que você tem a vida que tem? Creio que é assim como eu já fiz essa pergunta na minha infância. Todos nós, em algum momento, fizemos estas perguntas. Tudo isso faz parte também, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos responde: Ele nos criou para a glória de Deus. Deus, a palavra de Deus nos ensina que Deus nos criou para a sua glória. Você não existe por acaso. Deus criou para viver na presença de Deus, para contemplar a glória de Deus, para ser amigo de Deus, para viver na plenitude da glória de Deus. E olha que coisa boa, até para falar a gente suspira, né? Ó, na glória de Deus, viver com Deus. Não dá nem para falar disso de outra maneira. Nessa graciosidade de vida, para compreender o que Deus quer que você faça com o resto dos seus dias. Na Bíblia, sempre que Deus quis preparar alguém para os seus propósitos, entender por que essa pessoa estava na terra, Deus usou um método interessante, que é o mesmo que o autor do livro nos traz. O autor do livro nos faz lembrar que Noé ficou 40 dias debaixo da chuva. Moisés, 40 dias no Monte Sinai. Os espias foram ver a terra prometida 40 dias. Davi, 40 dias no desafio de Golias. Elias, 40 dias com uma única refeição. Nínive, 40 dias de jejum e arrependimento. Jesus, 40 dias no deserto. E os discípulos, 40 dias ao lado de Jesus, após a sua ressurreição. Isso não é numerologia. Deus não trabalha com numerologia. Que os números nos trazem sorte ou nos revelam algo que é a tua vida. Vamos abrir o horóscopo e lá tem algumas orientações, aí tem o número da sorte, tem a cor do dia. Não é isso. Os números não te trazem sorte ou azar, não te ajudam ou não piora a tua vida, a não ser que você não saiba trabalhar com matemática e com dinheiro. Aí os números não ajudam a tua vida. Mas estes números, na Bíblia, nos traz alguns significados. Assim como o número 7, o número 12, das tribos de Israel. Não é à toa, né, que Elias vai fazer um altar no desafio contra os sacerdotes de Baal e junta 12 pedras. 12 pedras.
Josué, quando atravessa um rio. Espera que eu não fale uma besteira. Acho que é Josué, não. Rio Jordão. Moisés atravessou o mar e o Josué o Jordão. Eu estava aqui, falei, acho que eu vou dar um fora, mas não. E aí, ele também, pega ali as pedras para agradecer. Pega 12 pedras. Lembrando, os filhos de Jacó. 12, 7, 40. O que esses números nos ensinam? Aqui tudo nós temos números que diz respeito a um período de mudança, um período de transformação, um período de preparação de Deus. Noé, tempo da chuva, o tempo que Deus renova, consome aquele pecado, renova uma nova geração. Moisés se preparando, períodos de preparo, os espias, um período a estar na terra prometida, conhecendo. Davi, período de desafio. Elias, ali sendo tratado por Deus. Nínive, período de arrependimento. Jesus no deserto, preparação. E os discípulos na última etapa com Jesus. Também uma preparação para que Jesus ia voltar aos céus e eles iam ter uma vida transformada, depois que Jesus subiu aos céus. 40 dias como um período de preparação, período de transformação espiritual, ministerial. Eu creio que através da leitura deste livro, ouvindo o áudio, nós teremos 40 dias para mudar um pouco o conceito que você tem de Deus, de igreja, de você mesmo. Momento para ser transformado e alimentado na fé de uma maneira sólida. Um momento de 40 dias de experiência com Deus. Você vai sentir esperança, vigor e alegria quando descobrir o motivo pela qual Deus o colocou nesse planeta. A proposta desse livro é responder: se você não está por aqui, por acaso, então por que eu estou aqui? Você está desafiado a ler o livro, ou ouvir o audiobook, e aí você fazer esta avaliação da sua própria vida. O título desse livro é Uma Vida com Propósito. E vamos ter nessa primeira palavra introdutória, propósito. Se eu estou aqui, neste mundo, eu estou um porquê. Por que eu estou aqui? Para quê? Para qual propósito Deus me colocou aqui? O propósito da vida. Uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Provérbios 11, 28. Uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Olha a diferença de uma vida que anda por aí, perambulando. É como uma árvore cortada, sem esperança, sem vida. Mas uma vida moldada por Deus, caminhada com Deus, vivendo com Deus, buscando o propósito da sua vida nas coisas de Deus, é uma árvore florescente. Que floresce, e que se floresce, dá frutos. Jeremias 17, 7, 8, eu vou ler e você apenas escuta. Felizes os que confiam no Senhor,
São como árvores frutíferas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas flores permanecem verdes e produzem fruto delicioso. Felizes os que confiam no Senhor. Pessoas que dedicam sua vida a Deus, que confiam no Senhor, florescem. Pastor, floresce? Sempre. O propósito de sua vida é maior do que apenas viver no mundo perambulando, andando, vivendo na filosofia do cantor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é. Nós temos que encontrar um propósito de vida e que é maior do que apenas a realização profissional. Eu vivo, pastor, para ter uma vida boa, para ter paz de espírito, até bonito, parece crentez, né? Para ter felicidade, para ter uma família, para realizar sonhos, realizar as suas ambições pessoais, né? São coisas boas, mas que faz parte da vida, mas não é a razão da vida. Trabalhar, ter saúde, cuidar dos filhos, ter família, ter sonhos e realizar sonhos, tudo isso faz parte da vida, mas não é a razão da vida. Razão pela qual você vive. Você nasceu e Deus te fez nesse mundo para trabalhar. Aí, eu estou com dó de você. Não estou achando que você poderia trocar de nome, burro de carga, porque nasceu para trabalhar. Você não nasceu para trabalhar. Você não tem essa missão de vida. Trabalhamos, todos nós, com alegria, com afinco, com dedicação, com zelo, com responsabilidade, com profissionalismo, mas não é a razão do meu viver. Cuidar da família, há algo sublime nisso. Deus construiu a família, colocou você como parte dela, nasceu no seio da família, com capacidade de constituir uma outra família, mas essa não é a razão da sua vida. Tem gente que nasce numa família e vive sem constituir outra, não tem problema nenhum. Na Bíblia tinha os eunucos fisicamente e os eunucos por ministério, né? Faz parte. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deve começar pensando, colocar o seu pensamento em Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos. Uma vida com um propósito. Qual o propósito da sua vida? Qual o objetivo? Poderia ser uma outra palavra também do título. Qual o objetivo da tua vida? Qual a finalidade? Para que você serve? Talvez você possa pensar, eu sou um inútil. Sirvo para nada nesse mundo. Motivo pelo qual muitas pessoas caem em depressão. Pastor, eu não sirvo para nada. Sou incompetente, sou ignorante, sou burro. Nasci no sítio, não sirvo para nada. Não tenho sorte com dinheiro, não tenho sorte com amor, não tenho sorte com nada. Vivo longe de todo mundo que é da minha família, sou um, sei lá. O nosso propósito, o porquê da nossa vida, só é respondido com Deus. Nos encontrando com Deus, você encontra o propósito da sua vida. A procura do sentido da vida tem integrado as pessoas há milhares de anos. Isto porque começa pelo lado errado, por nós mesmos. Eu quero ser feliz, eu deveria fazer tal coisa para a minha vida ser feliz, eu preciso realizar os meus sonhos e etc. Quando você olha para você, que a vida é melhor, quando você faz alguma coisa para você, quando você quer encontrar a razão do seu viver, é porque eu gosto, porque eu quero, porque eu vou fazer, e uma palavra desgraçada dos nossos dias, é meu direito, eu tenho direito de fazer o que eu quiser.
Eu digo desgraçado porque tem gente usando isso erradamente. Eu tenho direito de fazer isso, não é direito, isso é liberdade. Você faz o que você quiser da tua vida. Se joga, se explode, que nem um kamikaze. Você pode. Só que você destruiu a tua vida. Tem outras coisas que você tem também a liberdade de fazer, mas vai se destruir de uma outra maneira. Não física, mas familiar, emocional, financeira, espiritual e etc. Se você pensar em Deus, também podemos entender que para encontrar o propósito da sua vida, você tem que buscar na origem, na criação, no Criador, quem te criou. Por que você existe? Vamos no manual. E vamos na origem, no cerne da questão. Uma invenção só sabe para que serve através de quem a criou, ou do manual do fabricante, que mostra a sua utilidade. Para que você serve? Consulta o Criador. A vida de todas as criaturas estão na mão de Deus. É Ele quem manda todas as pessoas, que Ele mantém todas as pessoas com vida. Jó 12:10. Jó 12:10. Você quer saber para que serve você? Vá na palavra. Pergunte ao Criador. Você só existe porque Deus deseja que você existe. E você foi feito por Deus e para Deus. Já começa uma resposta aqui. Se você foi criado por Deus, primeira coisa, pergunte para Deus para que você existe. E Deus já nos respondeu. Para a glória de Deus. Para viver com Ele e estar junto dEle. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino, o nosso futuro. Você perguntar para muitas pessoas, depois que você morrer, para onde você vai? Eles não sabem. Falam aí de céu e inferno. Eu não sei se eu vou para o céu ou para o inferno, não sei se eu mereço o céu. Eu não sei. Como a gente diz nas palestras de administração, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, né? Então, se você não sabe se você vai para o céu ou inferno, o inferno também serve, não serve? Você não sabe para onde você vai. Você não tem convicção de nada, e a probabilidade de ir para o inferno é grande, porque se você não tem uma fé firmada em Cristo, o inferno te espera e o diabo bate palma. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída, quando você não encontra a Deus e busca as suas respostas. As pessoas tentam usar Deus para suas autorrealizações. Isso aqui chega a ser um pecado. Mas isto é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não ao contrário. Deus não foi feito. Você não foi feito por Deus. E não ao contrário. Tem gente que acha que o homem fez Deus. Ou que Deus te fez para você. Deus te dar coisas. Deus te fez para que você seja feliz. Para que você tenha coisas. Para que Deus te alimente com isso, e com tudo que Deus vai te dar, você vai ser feliz. O mundo acha que você foi criado para ser feliz. Você tem o direito de ser feliz. Você precisa ser feliz. Quando nós olhamos para o Criador, a gente vê que a gente só encontra felicidade que quando a gente é satisfeito e plenamente um regozijo na nossa vida, quando a gente encontra o nosso propósito. Tem gente que não sabe que faculdade quer fazer. Tem gente que não sabe o que fazer na vida para ser feliz. Eu tentei isso, não deu certo. Casei com a fulana, com fulano, e eu não fui feliz. Agora estou no segundo casamento, e agora eu vou ser feliz. E não encontra felicidade na profissão, na faculdade, não encontra felicidade num casamento.
porque ele quer viver a vida tentando ser feliz. Porém, a felicidade só se encontra quem encontra o propósito da sua vida. Se você viver levando a sua vida todinha tentando buscar a felicidade, você vai morrer sem encontrá-la. Tentando fazer coisas para ser feliz, chapando o coco para ser feliz. E você esqueceu de que a felicidade é quando você pergunta para o dono da criatura: por que o Senhor fez eu para mim? Para que eu sirvo? Esse vaso aqui é vaso para pôr vinho, vaso para pôr azeite, vaso para pôr água. Eu sou um vaso para ficar enfeitando lá na sala, sim, parado. Aí a mãe, o pai joga moeda, joga papel, joga receita de farmácia. Aquelas vasilhas que a gente deixa assim na estante, que põe tudo quanto é bagunça dentro. Que tipo de vaso eu sou? Como um vaso nas mãos do oleiro. Você pergunta para o oleiro: para que vaso, que tipo de vaso é? Vaso de água? Vaso para um jarro, como antigamente, na época da Bíblia, jarro para banho. Não, é jarro para pôr farinha mesmo, aqueles val grandão assim, né? Talvez você é bem grandão, põe uns tonel de farinha assim. Não sei. Talvez o vaso de pôr água fica com inveja do vaso do vinho. O vaso do vinho está cansado porque o vinho manchou o barro e agora ele queria ser mais limpinho. Pôr água. Aí vem o outro lá e põe terra e põe uma florzinha no vaso. Ele fala: não, essa terra não. Vai pôr terra em mim, porque eu não quero ser vaso de pôr terra, não. Eu queria ser vaso de vinho, de água, de azeite. Azeite é gostoso. E você não encontra felicidade. Pergunta para o patrão, para o chefe, para Deus: para que eu sirvo? Irmãos, isso às vezes é difícil até para os pastores, encontrar o propósito. Tem gente que é pastor e Deus não chamou ele para pastor. Tem gente que é empresário e Deus não chamou ele para ser empresário. Tem gente que é professor e está infeliz, deprimido, porque Deus não te chamou para ser professor. Para que você serve nesse mundo? Qual o teu propósito? Vamos perguntar para o fabricante, para o Criador. Como descobrir o propósito para o qual nós fomos criados? E aqui vamos terminando. 1 Coríntios 2:7. Ainda terminando de falar sobre a busca do propósito, livros de autoajuda e psicologia focam na autorrealização. A Bíblia foca no plano de Deus para tu e a minha vida. Livros de autoajuda, psicologia e muitos outros conselhos do mundo foca em você. Você tem que ser feliz. Faça o que você quiser. Encontre a tua felicidade. A felicidade está dentro de você. Não, não está. A tua felicidade está no plano de Deus para você. Quando você está dentro do plano de Deus, você é pleno, satisfeito, feliz, salvo em Cristo Jesus. Quando você está fora do plano de Deus, talvez você até sabe falar que nem crente. Você fala aleluia, você vem na igreja, você glorifica, às vezes canta aqui, toca, mas você está fora do plano de Deus. Você não está se encontrando como um ser humano. Talvez nem salvação ainda você tenha. Você tem que se encontrar, porque o primeiro foco do plano de Deus é a salvação, e as outras coisas serão acrescentadas. 1 Coríntios 2:7. A sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. A melhor de Deus em mim e em você. Deus quer colocar em nós a vontade dEle.
ideias, pensamentos, teorias, doutrinas, palpites sobre qual o significado da vida. Nada disso traz resposta. Somente a palavra de Deus nos responde. Somente a vontade de Deus nos traz prazer, alegria, regozijo, salvação, certeza da salvação. Nós precisamos nos encontrar em Deus. A revelação através da sua palavra. A Bíblia é o nosso manual de fabricante. A Bíblia explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar nessa vida, o que não fazer e o que esperar do futuro. Qual é o nosso futuro? Tanto aqui como no além, no porvir. Deus é o nosso ponto de partida e a fonte da nossa vida e a fonte da nossa vida eterna. Para descobrir o propósito da vida, volte-se à palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Edificar a vida sobre as verdades eternas e não nas verdades passageiras. Nós somos muitas vezes levados a fomentar, basear a nossa vida com ditados populares ou frases de efeito. Nós devemos basear a nossa vida por versículos bíblicos, pela palavra e pela vontade de Deus. Efésios 1:11. Em Cristo, é em Cristo que descobrimos que somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos para nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para todos. Nós precisamos encontrar o propósito de Deus. Concluindo, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. O propósito da sua vida é viver com Deus, se alegrar com Ele, adorá-lo, viver na presença de Deus. Como o pastor sempre fala e gosta de falar, e vou continuar falando, cristianismo não é religião, é um modo de viver com Cristo, é um relacionamento com Cristo. Como você se relaciona com Deus? Deus quer se relacionar com você, e nesse relacionamento você se descobre, você se encontra. Deus já pensava a seu respeito antes de você pensar a respeito dele. O propósito para a sua vida é determinado antes do seu nascer. O propósito de uma vida cabe em um outro propósito muito maior no cosmos que Deus planejou para a eternidade. Deus pensou não só na sua vida, mas no propósito da sua vida antes da fundação do mundo. Deus desejou você, e a tua vida passa a ter sentido, não quando você faz o que quer, não quando você faz o que gosta, mas você vai sair com essa pulgona atrás da orelha, você vai sair com essa brasa na tua cabeça hoje. Por que que eu existo? Eu existo para trabalhar, cuidar da minha família. Eu quero que você ore. Abra a tua Bíblia. Se você não tem, você vai sair daqui hoje com uma. Mas você tem que ler, se encontrar e dizer para Deus: o que eu estou fazendo na minha vida? Que é até legal, até bonitinho, mas não é o que o Senhor queria para mim. Não é o que o Senhor queria para mim. Como eu disse, tem empresário longe da vontade de Deus, tem professor longe da vontade de Deus, tem pastor longe da vontade de Deus, tem advogado longe da vontade de Deus, porque não está fazendo o que Deus mandou. Uma vez um pastor, amigo nosso de Dracena, falou para mim: Deus te chamou para ser pastor? Chamou. Dentro do pastorado, o que Deus te chamou? Quais são as suas aptidões e a característica do seu ministério?
Aí ele falou, eu tenho feito isso. E o que Deus pediu para você? Deus pediu isso. Por isso que você está estafado. Por isso que você está cansado. Por isso que o teu ministério não prospera. Porque o que Deus pediu para fazer é diferente do que você está fazendo. Eu estou falando de pastor para conversa de pastor com pastor. Alguns não estão atentos à voz de Deus. Está levando o trabalho, o ministério, assim, na correria. Na correria. É visita e ora e prega e abre a Bíblia. A Bíblia já não é mais. Eu tenho falado isso para muitos pastores, muitos encontros de pastores, onde eles abrem a Bíblia só como ferramenta de trabalho. Eu preciso abrir a Bíblia para fazer um sermão. Não abre mais a Bíblia para sentir e ouvir a voz de Deus e ser tratado por ela. Esse homem está fadado a um cansaço, uma estafa, um burnout, uma depressão. Está fadado a perder o casamento, porque está tudo errado. Ele está fora do propósito de Deus. Apesar de estar no ministério, mas ele está fazendo o que Deus não manda. Ele está fazendo as coisas que ele acha que devia fazer. Você está vivendo o que você acha que você devia fazer, ou o que Deus está mandando você fazer? A sua vida está longe de Deus? Devia estar perto, porque é por aí que começa. Pastor, eu precisava caminhar com Deus. Eu estou longe de Deus, então volte para Cristo.